Sair dessa aposentadoria não estava nos meus planos. Eu acho que antes de começar o podcast, eu tenho que explicar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Renata, alguns me chamam de Ren, e eu já fui muito investidora no K-pop. Eu conheci o K-pop em 2004 com a Boa. Eu achava que ela era japonesa, mas obviamente fui surpreendida. Ela era coreana. No caso, porque ainda está viva, graças a Deus. Rainha Boa. Então, eu entrei nesse mundo em 2004. Acho que... eu não posso dizer que eu me arrependo de ter feito isso. Eu acho que eu gostei muito. É uma experiência que foi sensacional. Só que aconteceram coisas que acabaram me afastando do meio. Acho que o meu momento mais intenso no K-pop foi de 2011 a 2015, final de 2015. Quando eu já tava saturada, eu tava esgotada, tava achando meio um pouco tóxico demais pra mim continuar lá e achei melhor me afastar. Tinha outros problemas na minha vida acontecendo também. Aí tudo combinado junto só facilitou o meu distanciamento do K-pop. Mas assim, vamos ser bem sinceros, eu não estava aposentada. Eu só me afastei dos fandoms, eu só me afastei da interação com as pessoas, falar sobre esses assuntos e afins. Quando eu comentava, era com pessoas aleatórias, pessoas que nem conheciam muito, explicando um pouquinho. As pessoas sabiam que eu tinha bastante conhecimento sobre o assunto, aí elas vinham me perguntar. Obviamente que eu não ia afastá-las em relação a isso, eu respondia, eu tirava as dúvidas, mas eu achei melhor não ter mais contato com ninguém, do tipo fandom, nada. Simplesmente ver as coisas. Se eu quisesse, eu publicava no meu Facebook assim, sei lá, a Amber lançou um clipe muito legal e tal. Eu não acompanhei tão de perto um dos maiores problemas de alguns dos meus grupos favoritos. Eu não vi o Beast se tornando highlight. Eu vi apenas que o Beast tinha decidido não renovar o contrato com a Cube. Fizeram errado? Óbvio que não, gente. A Cube tem uma péssima administração. Mas isso a gente vai conversar em outros episódios. E aí eles viraram highlight e eu já tava naquele momento em que, gente, meu Deus do céu, que tristeza. Eu quero que os meninos continuem crescendo sempre. E outros dramas acontecendo. Sim, eu sempre vi, mas eu tava vendo sozinha. Então eu acho que eu não assimilei tanta tristeza pra mim quanto eu assimilava antigamente. Eu não tinha ninguém pra extravasar, eu só tinha a mim mesma. Às vezes eu acabava ficando com medo de incomodar pessoas, porque eu percebi que teve um momento que eu tava muito intensa sobre o assunto e eu acabava incomodando muitas pessoas falando sobre. E então a gente faz aquela reflexão na nossa vida, né? O que é melhor mudar, o que é melhor a gente fazer. E então eu decidi crescer como pessoa e dar uma pausa nisso. Não porque o K-pop tinha me feito ser uma pessoa menos bacana, nem nada disso, mas é porque tava tóxico demais. Muitas coisas aconteceram. Por exemplo, vamos lá, cheguei até aqui, então eu vou contar um pouco sobre o meu passado. Em 2013, eu me juntei a um site de K-pop chamado K-Pop Now e eu tinha acabado de me formar em jornalismo, então eu queria fazer um monte de coisa. Eu conversei com o dono do chefe, Lucas, te amo, você é sensacional, sinto saudade de te chamar de boss, e eu sei que você não vai estar ouvindo isso. Se você estiver ouvindo, só saiba que eu te considero muito, e obrigado por todas as oportunidades, por ter ouvido todas as minhas ideias e deixado eu cumprir coisas idiotas e malucas. Então em 2013 eu acabei correndo atrás de diversas empresas de K-pop. Eu moro no Rio, então através de e-mail e tal, tentei estabelecer um relacionamento com as empresas, consegui contatos com algumas. Eu consegui entrevistar o Newest. Se vocês forem entrar no K-Pop Now, vocês vão ver a notícia lá. Eu consegui também entrevistar Orange Caramel e tudo mais. E aí, com essas coisas, outros grupos também. Teve grupo de indie rock, teve cantora solo, teve aquele grupo Non, que era um grupo gay que se apresentava em boate. Foi uma época bem divertida. E aí eu sempre tentava ver se a gente conseguia vídeo, né, dos grupos falando alguma coisinha pros fãs brasileiros e tal. Se vocês procurarem, vai ter no YouTube do K-Pop Now esses vídeos. Eu me esforcei porque eu queria poder dar o máximo do que eu aprendi na faculdade, o máximo de mim pra crescer enquanto eu procurava um emprego e tudo mais, de fato, como jornalista. Então eu embarquei assim
no K-pop de uma forma que, meu Deus, se você me perguntasse um X, eu saberia tudo. Um escândalo que tava surgindo, eu já ia saber o que ia acontecer ali, talvez quais seriam as repercussões. Tipo, quem tá inserido no meio sabe esses pequenos detalhes, sabe? A gente já tá ligado no que pode ou não acontecer. E então, pequenas coisinhas foram acontecendo. Por exemplo, em 2013, a gente conseguiu, porque teve uma febre, se eu não me engano foi de fato em 2013, teve uma febre aqui no Brasil. O WhatsApp lançou a música delas, elas faziam muito twerk, aí o pessoal na Coreia muito polêmico. Elas não eram um grupo conhecido, de fato, mas os brasileiros fizeram o que o brasileiro sabe fazer de melhor, acolher. Então os brasileiros acolheram o WhatsApp. E aí eu vi essa repercussão acontecendo e eu fui atrás, consegui entrar em contato com a Sony Music Korea, e tem um vídeo delas falando pros fãs brasileiros, e tem um grande problema. A gente conseguiu um pôster autografado que seria enviado pra gente, só que infelizmente esse pôster nunca chegou na minha casa. Eu nunca recebi esse pôster. E nessa mesma época a gente tinha criado um Ask, receber dúvidas, perguntas, o que as pessoas queriam saber sobre K-pop, e aí vários membros do site se alternavam em responder e tudo mais. E aí uma vez chegou uma pergunta lá: Rain, foi dito num grupo fechado do Facebook que você pegou o pôster do WhatsApp e ficou pra você. E eu acho que isso foi bem no começo, sabe? Eu acabei não dando tanta importância pra isso, mas me deixou muito chateada, porque na verdade essa mensagem já chegou em 2014, mas todo mundo disse que eu roubei o pôster. Gente, desculpa, eu não roubei o pôster, não fazia questão de ficar com aquele pôster, eu simplesmente não recebi na minha casa, porque se tivesse recebido a gente teria feito sorteio e os fãs teriam ficado com ele. Infelizmente, ou podem ter acontecido duas coisas: ou foi extraviado e não sabemos o paradeiro desse pôster, ou a outra hipótese, eles nunca mandaram pra gente. E aí fica isso. Infelizmente, eu tenho garantia, não chegou aqui e eu não pude fazer sorteio. Outra coisa era que no ESC, se a gente falasse um ai diferente do que o pessoal falava, que é um problema, obviamente, entre fãs, mas no K-pop às vezes eu vejo que isso é tão intenso, que é um pouco triste, que você não pode criticar um grupo, uma música, você não pode fazer uma crítica, você simplesmente tem que falar, não, é legal. Só que, tipo, gente, é uma crítica, você não é obrigado a gostar de tudo. E aí foram essas pequenas coisinhas começando: como é que você não consegue ver que esse grupo é isso, esse grupo é aquilo, que tal? E aí as pessoas falam que você é biased, e, tipo, cara, não é biased, é porque ninguém de fato é obrigado a gostar do que uma outra pessoa gosta. Todo mundo tem sua opinião. E você vê que as pessoas começam a apunhalar outras e fica muito desagradável. Não é um convívio muito saudável. Então, eu comecei a ficar meio mal com coisas paralelas. E como o K-pop era uma coisa muito importante pra mim, eu comecei a me sentir triste porque eu tava vendo que eu não tava mais conseguindo evoluir ou mostrar uma versão melhor de mim. E achei melhor me afastar e ficar vendo as coisas dos bastidores. Então, sim, eu vi que aconteceram algumas tretinhas, mas, tipo, acho que eu parei de absorver as coisas, né? Parei de sofrer tanto. E conversando com meu namorado, ele falou que eu falo do K-pop com uma forma tão bonita, meus olhinhos ficam iluminando, eu fico tão animada falando disso, que ele disse: por que você não faz um podcast e compartilha suas ideias, dá suas opiniões? Sim, sempre vai ter gente que vai vir criticar, mas sempre vai ter outras pessoas que vão entender e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Finalmente a K-Popper aposentada voltou e eu vou tentar falar um pouco sobre tudo, um pouquinho da cultura coreana no geral, né? Porque a gente gosta do K-pop, mas aí quando a gente vê, a gente tá vendo um programa de variedade. E depois a gente tá vendo o dorama. E aí um pouco a gente assimila a cultura. A gente fica tão interessado nesse mundo que a gente quer compartilhar com outras pessoas. E eu acho que seria legal compartilhar com outras pessoas que têm interesse de saber um pouco, de ouvir nossas ideias. Eu, obviamente, tenho outros amigos que gostam de K-pop e que podem aparecer nesse podcast de vez em quando. Vou torcer para que isso aconteça e vocês não ficarem entediados só com a minha voz, não desistirem de ouvir as besteiras desse diário de uma K-popper aposentada. Claramente eu não sou aposentada, eu trabalho, é só que eu me aposentei do K-pop e agora eu tô voltando. E espero que vocês gostem, se inscrevam e interajam aí nas redes sociais e digam o que vocês querem ouvir aqui, o que vocês não querem, o que vocês têm interesse. Não precisa falar daquele grupo, eu já sei que existem fãs daquele grupo pra caramba, fica tranquila. Então a gente vai falar de todo mundo, não vamos ser biased, vamos dar nossas opiniões e eu vou deixar bem claro as minhas preferências. Por exemplo, eu sempre gostei muito de grupos masculinos e grupos femininos pra mim tinham poucos que eu seguia. Aí parece que quando eu começo a listar alguns, parece que tipo é muito, né, Renata? Mas é que comparado aos masculinos, de fato, os grupos femininos eram em menor número. Tanto que eu decidi escolher um dos meus grupos favoritos femininos pra dar força
força pras meninas, obviamente. Elas estão em hiatos aí, né? A gente tá na ilusão de que talvez um dia elas lancem novamente alguma coisa, que é uma música do FX, é Airplane, do álbum Pink Tape. É muito bacana esse álbum, ele parece um VHS rosa. Basicamente é isso. Eu não vou citar grupos favoritos nem nada. Ao longo dos episódios a gente vai comentando sobre isso e vocês vão conhecendo um pouco de mim, a gente vai conhecendo um pouco de K-pop, a gente vai conhecendo um pouco sobre outros grupos, sobre os lançamentos e o que eu puder falar e conseguir encaixar aqui. Bem, eu acho que é isso. Então, a gente se vê no próximo episódio. Não vai demorar muito, porque esse aqui é só um episódio de introdução pra vocês saberem um pouquinho da minha história e tal. E é isso. É um pouco egocêntrico, né? Eu peço desculpa, gente, mas é que vocês não vão ficar ouvindo coisas se não sabem nem quem é a pessoa. Então, tchau, tchau. Até a próxima.